Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos iniciando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Este programa foi idealizado para prestigiar você, colega advogado, advogada e operadores do direito, e levar a todos os nossos telespectadores entrevistas com os mais destacados, os mais renomados advogados. A Constituição assegura os direitos do cidadão e faz da cidadania manifestação mais nobre da democracia, sendo que a realização do modelo democrático depende consideravelmente do sistema eleitoral, pois é ele que oferece o melhor processo de representação, a verdade da representação, a participação do povo na organização e dinâmica do poder. E para falar sobre direito eleitoral, convidamos hoje o Dr. Rogério Romero. Dr. Rogério Romero é advogado, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. É presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui conosco. Desde já quero agradecer a sua presença aqui no OAB na TV. O prazer é meu, doutor Edenilton, e espero colaborar com um pouco que eu sei do direito eleitoral, bater um papo sobre o direito eleitoral. Importante, estamos numa época realmente relevante para se tratar desse assunto. Doutor Rogério, gostaria que o senhor iniciasse aqui a nossa conversa falando aos nossos telespectadores o que é direito eleitoral e sua estrutura como justista especializada. O direito eleitoral é uma especialização do direito constitucional, né, qual todo o sistema fica estribado em normas e garantias à organização e ao direito político, né, ao exercício do direito político. A sua estrutura jurídica, né, a base jurídica, primeiro pela Constituição, artigo 14 ao artigo 17, e a Lei das Eleições, né, Lei 9.504, o próprio Código Eleitoral, Lei 9.096 de 97, que é a Lei dos Partidos Políticos, e a Lei de Inelegibilidade, que é a 64 de 1990. A lei, inclusive essa última lei, é uma das que receberam maior influência da Lei 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, né? Doutor, e quem faz as vezes dos juízes eleitorais? Bom, é uma discussão que, na verdade, a gente já escuta muita conversa sobre isso, todos os estudiosos do direito eleitoral reclamam, né, na verdade, disso, né? Eles querem que sejam juízes especializados, né? Muita gente defende a criação dos juízes especializados. Atualmente, quem são os juízes eleitorais são os próprios da comarca, os juízes estaduais da comarca, que cumulam, né, o outro cargo de juiz eleitoral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a fidelidade partidária. As constantes mudanças de partido dá conotação de instabilidade e incoerência na posição política do candidato, do próprio político. E muito se discutia que passava de um partido para outro e não tinha esse comprometimento, né, com o que realmente propunha cada partido. E a partir daí, dessas discussões, que veio já ao entendimento do STF, falando de fidelidade partidária, que realmente o candidato, que o cargo era do partido e não do candidato, né? E combinou também com a resolução 22.610 de 2007, o ministro César Peluso colocou, né, inseriu nessa resolução todos os procedimentos de como perde o cargo, por que não perde o cargo, mesmo porque a fidelidade partidária, existem posições
que o que mais preocupa, na verdade, é isso. A questão do cidadão, do político, daquele que está naquela agremiação, sofrer algum tipo de ofensa aos seus direitos, e aí sim ele pode até sair do partido. Na verdade, a resolução do César Peluso é exatamente nesse sentido, de dar direitos, né, e não mudar de partido a qualquer termo, a qualquer condição você mudar de partido. Na verdade, antes eles faziam isso para ver qual que era a possibilidade melhor de se eleger. Às vezes se criava um partido, aí você tinha um coeficiente eleitoral diferenciado de um outro partido, e aí você conseguia se reeleger com um número de votos até menor. Mas, por outro lado, o comprometimento e a coerência política de cada candidato ficava realmente comprometido. Para isso vem as resoluções e as decisões do STF falando exatamente em fidelidade partidária, onde o cargo é do partido e não do candidato ou do político da agremiação. Posteriormente, agora o STF decide também que, em caso de coligação, o cargo é da coligação e não é nem do partido, né? É da coligação e não do candidato. E por que no Brasil se tem tantos partidos políticos? A quantidade de partidos políticos no Brasil é da própria legislação nossa, né? A gente pode criar, qualquer tempo pode criar, e a conveniência e todos os partidos aí montados, a gente já sabe que, como os grandes juristas falam, é um grande negócio, né? Um partido montado, um partido devidamente estruturado hoje no Brasil, recebe num fundo partidário em torno de 5 milhões. Quer dizer, muito mais negócio que muitas empresas aí, né, que estão no mercado, né? Então, a princípio, o ordenamento não veta a criação de novos partidos. Então, você pode criar. Tem sua consequência, tem suas observâncias, né? Uma porcentagem do eleitorado e um número de criações dentro dos estados, né? Recentemente foi criado agora o partido, acho que PSD, e hoje existe em trâmite na Justiça Eleitoral um pedido de 20 partidos, novos partidos que podem entrar no pleito aí. Pedidos feitos à Justiça Eleitoral, fora os outros que já tem bastante, né? Doutor, quanto a financiamento de campanha, no seu ponto de vista, é viável um financiamento público ou privado? Doutor, o financiamento público é o mais viável. Na verdade, na França eles falam que a democracia não tem preço, mas tem custo. Na verdade, o poder público já arca com algumas despesas. Com propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral obrigatória já é um financiamento público, né? E, por esse lado, a influência, né? A influência econômica será diminuída, quer dizer, porque uma empresa iria investir numa campanha de um candidato? Qual é o sentido do investimento? Se é investimento, ele vai querer retorno. E a influência dessa empresa sempre vai ser no sentido de buscar coisas que legalmente poderia não conseguir. Quer dizer, e temos vários exemplos disso, os anões de orçamento, que foi a CPI do Senado, né, com o pessoal que realmente eram eleitos por empreiteiras, que depois, em emenda orçamentária, ele recebia esse valor e muito acima do valor que era empregado. Por isso, investimento, né? Eles tratam isso realmente como investimento. O abuso de poder econômico é um dos piores influências que a gente tem na vontade do eleitor. Mesmo porque o direito eleitoral está exatamente no sentido de quê? De que coloque-se a vontade do eleitor. Ou seja, sem influência. Você vota em quem você quer
votar. Diferente daquele que compra o voto, daquele que realmente vai buscar outros artifícios para se eleger. E a forte influência econômica é o principal problema nosso, né? Não existe lei de ficha limpa que vai resolver o problema. Não existe qualquer outro tipo de lei que vai resolver o problema onde o eleitor vende o voto por R$5, né? Existem inúmeras histórias nesse sentido. Então, o cidadão mais instruído é o grande recurso, né, para a gente ter uma democracia realmente mais representativa e de forma sem interferência do poder político. Padilha, né, o diretor da Tropa de Elite, numa matéria, numa revista, que eu não lembro qual que era, disse exatamente desse jeito, falou, o seu voto, o deputado, o vereador, ou aquele que você elegeu, está diretamente ligado com o tráfico de drogas em qualquer lugar. Porque realmente, não é só o tráfico, é tudo, né? Tudo que é diferente, né, do que é democrático, né? Essas influências existem não só no tráfico, mas em qualquer outro meio social. Muito bem, doutor. E quem pode contribuir com o partido, através de dinheiro ou de doação? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje recebendo o doutor Rogério Romero, que é advogado, pós-graduando em Direito Civil e Processo Civil pela Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Também é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do advogado da OAB 8ª Subseção Piracicaba. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida é: doutor Rogério, quem pode contribuir com o partido ou candidato doando bens ou dinheiro? Na verdade, a lei eleitoral, na lei das eleições, a lei 9.504, no artigo 24, elenca quem pode e quem não, na verdade, quem não pode doar, né? Ente público, associações e outras. O pertinente dessa história toda é o seguinte: o que está acontecendo recentemente, que nunca ninguém deu muita atenção, inclusive o promotor, a Promotoria Regional Eleitoral, não tratava desse assunto com uma certa regularidade, e está fazendo isso de forma mais incisiva agora,
que é o que a mesma lei, no artigo 23, fala, que é o limite das doações. Qualquer cidadão, pessoa física e também pessoa jurídica, pode fazer doações dentro de um limite estipulado de 10% da última declaração de imposto de renda, do ano anterior, por exemplo. Hoje, eu acho que em abril foi o último dia de declarar o imposto de renda, e esse valor bruto, 10% é o limite que você pode doar. Mas aquele que não doa, quer dizer, aquele que doa e que não faz a declaração, tem um limite mínimo lá, que é aquele limite que está baseado. O importante é 2% na pessoa física, na verdade, do bruto. Declarou do bruto 2%, até 2% ele pode doar. Pessoa física, do bruto, até 10%, no exercício do ano anterior. Caso as doações ultrapassem esse limite, a multa é de 5 a 10 vezes o que a lei determina. Antigamente, ninguém fazia esse batimento, né? Receita, Justiça Eleitoral, ninguém fazia esse batimento. De alguns anos para cá, a Justiça Eleitoral realmente está tratando o assunto de forma mais séria. E eu acho que justo também. Por quê? Porque se o grande problema é o abuso de poder, principalmente o abuso de poder econômico, nada mais que um meio para coibir doações irregulares, né? Doações que a gente às vezes não sabe nem de onde vem, mais instrumentalizado num documento que às vezes nem é tão confiável. Então o limite estipulado no artigo 23 da Lei das Eleições, a Lei 9.504, determina essa multa, que é de 5 a 10 vezes do valor. E depois tem outras consequências também, né? De inelegível, tornar o cidadão inelegível, se ele não quitar esse débito. E a multa também no caso de pessoa jurídica, né? Personalidade jurídica que tem um percentual ainda menor, acho que é 2% do valor da doação, que também pode ser já na mesma multa. 9 de maio próximo, segundo o calendário eleitoral, é o último dia para a transferência de domicílio do eleitor. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores o que ocorre no caso do eleitor declarar falsamente o seu endereço. Doutor, além da transferência de domicílio, também é o último dia para a inscrição eleitoral. Quer dizer, o cidadão, a cidadã que tem mais de 18 anos deve fazer sua inscrição até o dia 9 de maio próximo. As informações que eles estão prestando, inclusive pela transferência de domicílio, que é essa mudança de título que o pessoal faz, na verdade tudo está baseado em voto. As grandes cidades ou as pequenas cidades mais envolvidas com essa mudança de título, o eleitor em si incorre numa infração, num crime, na verdade, né? Informar um domicílio, a inverdade de onde que mora, incorre em crime, um crime eleitoral, inclusive com penas, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da Lei Complementar 135/2010, a afamada Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, doutor, ela polêmica, né? A Lei Complementar 135 de 2010, porque vem uma propositura através de movimentação do povo, né? Uma iniciativa popular, por isso que tem essa conotação tão relevante para todo o político, na verdade, né? Em 2010 ela não foi aplicada porque o STF, por maioria, entendeu que o artigo 16 da Constituição Federal não permitia que uma regra como essa mudasse, que uma lei como essa mudasse as regras das eleições para aquele ano, já que o artigo 16 da Constituição fala que não pode criar-se uma norma no ano das eleições e que ela comece a viger naquele, né, a ter uma influência naquelas eleições. Esse é o ponto principal. Apesar de muito questionada a decisão do STF, o meu ponto de vista, o ponto de vista de operador de direito, de advogado, é totalmente relevante, porque
Imagine só, a segurança jurídica de qualquer momento ser criada uma norma e mudar uma regra. E eu não estou falando isso só em âmbito eleitoral. Imagine se o princípio da anterioridade no direito tributário também fosse atropelado, como bastante gente queria que fosse, para que surtisse seus efeitos a lei da ficha limpa. Infelizmente, o atropelo tem custo, né? E esse custo era muito alto. No meu ponto de vista, era muito alto. Eu acho que realmente não podia estar vigente naquele período. Essa norma também relevante e veio corrigir muitos problemas que a própria Lei 64 de 90, a Lei Complementar 64 de 90, que é a qual recebeu maior influência, principalmente no período. Tinha normas, por exemplo, que o candidato ou o político, ele era apenado, recebia uma pena que ele não podia, por exemplo, participar do pleito durante 3 anos. Inócua. Por quê? O prefeito ou o vereador ou o deputado, sei lá, qualquer um naquele período, recebia uma pena, ele só não podia participar do pleito durante 3 anos. Ou seja, as eleições para ele corria de 4 em 4 anos, a lei não serviria de nada. Agora a lei complementar veio corrigir essa falha e hoje você tem um limite maior de 8 anos. Quer dizer, realmente relevante. A lei é realmente funcional, né? Vai corrigir todos os problemas? Tenho certeza que não. Mas é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. É aquela história do beija-flor tentando apagar o fogo na floresta. Está fazendo a parte dela, né? Se todo mundo conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, vai dar tudo certo. Muito bem. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Com uma lista enorme de escândalos políticos no Brasil e que não para, né, de aumentar, o senhor se vê otimista ou pessimista quando o assunto é política no Brasil? E por quê? Infelizmente, não é o direito eleitoral que vai resolver todos os problemas políticos do Brasil. Eu sou pessimista quanto a algum tipo de melhora com relação à política nacional. Eu vejo que não são normas, não são leis eleitoral ou constitucional que vai realmente solucionar o problema de corrupção, o problema de envolvimento de toda a ordem, que realmente deixa o país envergonhado, né, com tudo que está acontecendo aí. Por outro lado, eu acho que a descoberta desses escândalos tem um lado positivo, que está sendo descoberto, porque antigamente existiam e ninguém descobria, quer dizer, não tinha jornal, todo mundo era encoberto. Agora não, agora parece que a gente está vendo essa mídia trabalhando do jeito que realmente o povo vai saber o que está acontecendo. Por outro lado, isso não resolve o problema político, né? A gente vai ter que trabalhar um pouco mais na educação, porque eu acho que o único meio da gente resolver o problema da corrupção, dos maus políticos, é ter um povo mais culto, né? Eu acho que esse é o ponto principal. Não é o direito eleitoral que vai corrigir. O direito eleitoral de alguns anos para cá vem dado muito suporte, né? A gente vê aí quantos prefeitos nesses últimos, sei lá, 5, 10 anos aí, nem 10 anos, eu acho que de uns 6 anos, 7 anos para cá, políticos, prefeitos, governadores sendo caçados, né? Em função do próprio direito eleitoral, da própria justiça eleitoral, pegando esse pessoal do jeito correto, que até pouco tempo a gente não via isso. Então, tanto é que o direito eleitoral começa a aparecer nas mídias aí como a justiça, principalmente, como tal salvadora, tal, que não é bem assim, né? Tá aí a lei da ficha limpa, que a gente já comentou, ela veio para melhorar, mas não é a solução. A solução nossa é uma educação de qualidade, é ter um povo mais comprometido
com a convivência, né? Enquanto a gente tiver eleitor que vende voto a R$5, a R$2, por causa de uma cesta básica, esse pessoal vai estar tendo uma educação de má qualidade, vai estar tendo uma saúde de má qualidade, e aí em função dessa própria corrupção que se instala, né? Sou pessimista quanto à política. Eu acho que nesse ponto a gente tem que atacar não só no direito eleitoral, a gente tem que ter 2 ou 3 afrontos aí, mas uma educação de qualidade, eu acho que a médio e longo prazo resolve o nosso problema. Muito bem, doutor Rogério Romero, muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor volte outras e outras vezes aqui no OAB na TV. Eu que agradeço, doutor Edenilton, muito obrigado. Me sinto muito honrado de vir aqui tentar colaborar. Tomara que eu tenha ajudado, né, alguém, contribuído com um pouco de conhecimento que eu tenho de direito eleitoral. E gostaria de aproveitar também, doutor, e agradecer a colaboração dos membros da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, 8ª Subseção aqui de Piracicaba, né? O Dr. Marcelo Costa de Souza, Dr. Ivan Marcelo Ciasca, Dr. Tiago Furoni, Dr. Rodrigo, Dr. Acreia, Dr. Luiz Francisco de Santos, lá de São Pedro, e o Dr. Luiz Henrique Tosi, que está trabalhando atualmente lá com a gente lá no escritório. Muito bem. E chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você, nosso telespectador que vem acompanhando os nossos programas, e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni.